Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o tema desta mensagem de hoje é viver em harmonia. E quando fala em viver em harmonia, eu quero destacar hoje sobre relacionamentos, sobre convivência, porque não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. E essa convivência, porque você acaba se deparando com pessoas desagradáveis, pessoas difíceis de se relacionar. Talvez você tenha experiência disso no ambiente de trabalho, na faculdade, ou até mesmo no ambiente familiar. Deve ver aquela pessoa que gosta de ficar brincando, aquela que você não está afim, e aquela pessoa que é insistente, acaba sendo uma pessoa chata, aquela pessoa que é irritante, e você tem que ter toda uma sabedoria, porque aí entra o fruto do Espírito: paciência, mansidão, benignidade, longanimidade. Você tem que ter toda, para poder manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, porque viver em harmonia é um desafio diário. E esse versículo que eu li, logo no início dele, fala assim, ó, segui a paz com todos, para que haja paz, para que haja equilíbrio, para que haja harmonia. Porque tem situações que você vai ter que ceder, tem situações que você vai ter vontade de falar, mas aí você vai, segura. Porque você sabe que se for falar naquele momento, não vai ser bom. Até que você está na sua razão, mas a pessoa que vai te ouvir não está preparada. Então vai causar um efeito totalmente oposto. Porque essa pessoa não vai ter estrutura. Aí então o que você faz? Para poder evitar situações, aí você acaba o quê? Se calando. Então você troca aquela vontade de falar pelo silêncio. Aí você, não, peraí, não vou falar. Para poder manter a calma, porque a pessoa não vai estar pronta, preparada para ouvir. E aí cria o quê? Conflitos. Então, para poder manter essa harmonia, para poder manter esse equilíbrio, você escolhe o silêncio. Então, isso é o quê? Viver em harmonia. Ou senão, você fala uma vez, fala duas vezes. Dá um exemplo. O filho, o esposo, tem mania de jogar a toalha molhada em cima da cama. Acabou de tomar banho, quando vai ver, está aquela roupa molhada lá em cima da cama. E aí você fala a primeira vez: meu filho, não faça isso. Ou você fala para o seu esposo. Mas quando vai ver, ele está... Até fala que não vai fazer, até pega ali no dia que você falou, mas quando vai ver no outro dia, a mesma coisa. Aí depois, no outro dia seguinte, também torna a se repetir. Aí o que você faz? Aí você fala, não vou falar mais, porque eu estou me aborrecendo. Então, eu prefiro eu mesma fazer, eu vou lá, jogou, eu vou pegar a toalha e eu mesma vou resolver, porque eu não quero me estressar. Isso não... Então, você acaba não falando mais. Tem pessoas que... Acontece isso. Nesse relacionamento, nessa convivência, acaba acontecendo isso. Então, você prefere o quê? Se calar, para evitar aborrecimento, para evitar estresse, para evitar conflitos. Mas eu quero dizer também que viver em harmonia não é se anular. Porque tem pessoas que acham que para viver em harmonia tem que se calar, ou seja, de uma forma que ela não possa expressar a sua vontade, os seus pensamentos. E tem pessoas que acabam se anulando. Tem pessoas que acabam implodindo. Aí fala, mas que é isso, missionária Regina? Implodir. Ou seja, no relacionamento, ela acaba ficando calada, mas dentro ela está em conflito, ela está, guardando situações. E isso não é bom. Porque quando fala em viver em harmonia, está falando sobre
paz, tem que produzir paz. Mesmo que você está em silêncio, mas é algo que no teu coração produziu paz. Não você ficar chateada, irada e ficar guardando isso, porque vai causar o quê? Ressentimentos, mágoas. E isso não vai trazer nenhuma edificação. Então, quando fala essa questão de viver em harmonia, não só em questão com a pessoa, né, porque está falando de relacionamento, mas de você mesma. De você estar bem consigo mesma. Porque é preocupante quando se perde o controle, emocionalmente falando, porque tem pessoas que acabam ficando enfermas. Elas não falam, você olha assim, poxa, fulano é muito calma, fulano é muito tranquila, mas vai ver, está com enfermidades, porque foi guardando, acumulando. Então, quando fala essa questão de viver em harmonia, porque a gente somos falhos, não tem ninguém perfeito. Fala assim, olha, eu sou a esposa perfeita, eu sou o marido perfeito, eu sou o filho perfeito. Não existe. A gente sempre tem a questão que nós, essa convivência da gente saber viver com as imperfeições um dos outros e procurar se ajudar. Né, para que haja o quê? Essa mutualidade. Então, quando fala sobre essa questão de viver em harmonia, na realidade está falando de quê? Sobre essa questão do amor, né, de tolerar, né, poderia ser essa expressão de tolerar em amor, paciência. Porque tem pessoas que acabam entrando em conflito, né, porque há um desentendimento, porque não consegue manter, ou seja, cultivar essa convivência de uma maneira que haja o quê? Paz. Porque tem coisas que não vai ter como mudar. Aí você vai ficar se estressando, vai ficar se aborrecendo, e passando o tempo, e se repetir como se estivesse batendo no piano, na mesma tecla. Então tem coisas que você vai ter que saber lidar. Porque no casamento acaba se descobrindo coisas que no namoro, no noivado, acaba não sendo revelado. Mas quando há o casamento, a convivência a dois, aí já muda. Porque as coisas se revelam. Então tem algumas coisas que você tem que saber lidar. Mas quando eu namorava não era assim. E você tem que saber lidar para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Algumas coisas você vai ter que ceder. Outras coisas você vai ter que procurar o momento certo para poder falar. Mãe está passando por uma situação com o seu filho. Porque tem filhos, né, que têm temperamentos diferentes. Tem um filho que é mais calminho, que é mais tranquilo, é mais dedicado ao estudo. Já tem outro que já não quer saber de estudo. Outro que já tem um temperamento mais forte, né? Então, tem o colérico, o sanguíneo. Então, são vários temperamentos. E ali você tem que manter, para poder buscar ali, porque haja o quê? Uma pacificação, né? Um ambiente familiar, porque senão o filho, tá vendo? A senhora gosta mais dele do que de mim, a senhora está protegendo ele, e ele está sempre fazendo coisas, aprontando, e eu estou procurando fazer o que é. Aí fica aquela situação, aquela coisa meio conflitante, e ali a mãe tem que se posicionar para que promover a paz. Promover a paz. E quando a palavra de Deus fala assim, seguir a paz com todos. Com todos. Ainda diz mais, né? Ele ainda fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, quer dizer, uma vida voltada para Deus, fazendo a vontade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como sem, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu quis destacar hoje, falar sobre essa questão de viver em harmonia, porque é possível. É possível, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque tem algumas situações, né, que, principalmente no ambiente de trabalho, pessoas falsas. Tem aquelas que são amigas, aquelas que estão ali para ajudar, e tem aquelas que estão ali, mas você sabe que não são confiáveis. E você tem que manter, porque você está convivendo ali, tem aquelas horas de trabalho, você vai estar convivendo com essas pessoas, então você tem que saber lidar da melhor maneira. Então você tem que analisar e ver os limites. E também dar limites também. Né? E aí é um relacionamento, né, que vai ser algo saudável.
um ambiente saudável, que você vai saber entrar e sair com seu coração em paz. Porque tem pessoas que acabam não sabendo lidar com certas situações e preferem se isolar. Mas não tem como se isolar, vai ter que ir para o trabalho, não tem como você... Vai ter que trabalhar, vai ter que conviver com pessoas. Não tem como você se isolar. Então, a melhor maneira é de procurar viver em harmonia, de manter esse equilíbrio para que você possa ter paz. Tem pessoas que ficam enfermas, ficam falando, ficam reclamando porque fulano, e fica chateado. Não vai somar em nada. Não vai produzir coisas boas. Porque tem pessoas que não tem como você querer mudar. Tem pessoas que ela tem que se posicionar, ela que tem que mudar. Se a gente pudesse, né, algumas coisas que a gente vê, se a gente pudesse mudar fulano, ciclano, mas não tem, é a pessoa que ela tem que haver prontidão de vontade, porque se não houver prontidão de vontade da pessoa, dela querer mudar, dela reconhecer que ela precisa mudar, não tem como. Então, o que você pode fazer é criar uma proteção. Ou seja, você vai ter um relacionamento que você vai ter que se relacionar, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente familiar, mas de uma maneira que você não venha se ferir, que você não venha se machucar, mas que você venha estar guardando o seu coração. Então, essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.